Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas aplicações bem interessantes sobre o cobalto 60. Você já deve ter percebido que aqui no nosso canal nós adoramos falar de elementos radioativos e suas aplicações. Então, nesse vídeo você vai aprender aí um pouco sobre o cobalto 60. Inicialmente, é importante entender que o cobalto, não só o 60, mas o cobalto de uma forma geral, ele é um metal ferromagnético e o cobalto 59 é o elemento estável. Ele possui 22 radioisótopos. As aplicações do cobalto estável ocorrem nas ligas, nos ímãs do tipo alnico, que são os ímãs utilizados nos magnetos permanente. Essa palavra alnico vem da mistura de 3 elementos: alumínio, o níquel e o cobalto. Aplicado também em revestimentos metálicos, em pigmentos e cabos de aço. Já o cobalto, ou seja, os cobaltos instáveis, que é o cobalto 60, o cobalto 57, o cobalto 56, veja aí que eles têm uma meia-vida considerável. O cobalto 60 tem uma meia-vida aí de 5,27 anos. Só lembrando do conceito de meia-vida, que é o tempo no qual a atividade deste elemento, daquele material radioativo, reduz em 50%, reduz pela metade. O cobalto 57, veja que tem uma meia-vida aí de 271,79 dias, ou seja, quase um ano. Já o cobalto 56 tem uma meia-vida de 70,86 dias. O cobalto 60 eu vou falar de algumas grandes aplicações. E o cobalto 57 é um elemento utilizado como fontes para controles de qualidade, por exemplo. Dos 22 radioisótopos, esses 3 são os que têm basicamente a meia-vida mais longa. Todos os demais têm meia-vida menor que 18 horas e a maioria tem uma meia-vida menor que 1 segundo. E aí vamos entender um pouquinho mais aí sobre o cobalto 60, de onde ele vem, qual a sua origem. O cobalto 60 ele é produzido no reator nuclear, onde a principal fonte ele é um produto de fissão do urânio 235. E lembrando que ele é aí, a partir desse diagrama que você está vendo, você vai ver que ele é uma fonte de radiação gama. Então, entenda aí um pouquinho do esquema de decaimento desse cobalto 60 e ele tem 27 prótons, você está vendo aí na nossa figura. E aí ele emite uma beta menos, e veja a hora que ele emite uma beta menos, ele vai para um estado metastável. Ele vai se transformar aí no níquel, porque no decaimento beta menos aumenta-se uma unidade no número atômico, e aí esse elemento vai emitir 2 gamas muito importantes, uma de 1,17 MeV e outra gama de 1,33 MeV. Essas 2 gamas que você está vendo na nossa figura são extremamente importantes, porque são elas que serão utilizadas tanto na radioterapia quanto outras aplicações que eu já vou te mostrar. E aí vamos às aplicações. Então, nessa figura aí, esse esquema que você está vendo aí, é um irradiador de grande porte. Inclusive, se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse equipamento, nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre irradiadores de grande porte. E aí lá também vamos falar, lá nesse vídeo também falamos das aplicações. Mas voltando aqui, as aplicações do cobalto 60 nesse equipamento, olha aí na figura que você está vendo que o cobalto 60 ele está lá embaixo, ele está enterrado, ele está numa piscina. Então, o fato dele ser posicionado dessa maneira é uma estratégia já de utilizar o solo como blindagem. Veja aí a blindagem do teto, a espessura de concreto que a gente tem aí, porque aí a gente tem uma dose, uma exposição de radiação muito maior. Então, as principais aplicações são em esterilização, irradiação de alimentos, conservação de acervo. Então, por exemplo, naqueles livros muito antigos que precisam ser conservados, a irradiação hoje vem sendo bastante utilizada para exterminar todo tipo de fungos, todo tipo de material que pode deteriorar aquele acervo. Então, num próximo vídeo eu vou mostrar isso para vocês.
e também na radiografia industrial, que é como você está vendo aí nesse irradiador de grande porte. Outra aplicação extremamente importante desse elemento é na radioterapia e aí especificamente na teleterapia, quando a fonte emissora de radiação está a uma determinada distância do paciente, como você vê nessa figura. Então a fonte está dentro desse cabeçote e aí o paciente é posicionado na mesa. Então a fonte está distante aí do paciente. E aí, nessa figura, nós vemos um esquema interno da posição desta fonte de cobalto 60. Então, esse posicionamento é estratégico também, porque toda essa parte cinza que você está vendo aí é a blindagem para manter essa fonte blindada e segura. E no momento da sua utilização, existe um pistão que você está vendo aí que empurra essa fonte para a posição de irradiação. E aí existe o esquema de colimadores e aí o paciente recebe a radiação gama que é emitido naquele decaimento que eu acabei de mostrar para você. Então eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido um pouco mais sobre o uso do cobalto 60 e o seu comportamento. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!